E aí, moçada, beleza? Tudo bem? Vou gravar a retomada nova para vocês. Vamos falar hoje um pouquinho sobre termoquímica e cinética química. Esses dois tópicos, sim, caem com muita frequência nos vestibulares, tá certo? Principalmente termoquímica, quando a gente for falar muito da lei de Hess, beleza? Bom, então vamos começar o nosso papo de hoje, tá certo? Vamos lá então, moçada. Termoquímica. Bom, termo vem de calor, a termoquímica é o ramo da fisicoquímica que estuda os calores, né, e a energia envolvida nas reações químicas, né? Bom, energia interna mostra para vocês que a reação que ocorre com a absorção de energia tem uma energia positiva e uma reação que ocorre com a liberação de energia tem uma energia negativa, tá certo? Ou seja, na reação que absorve energia, uma reação endotérmica, a energia do produto é maior que a energia do reagente, e na reação que libera energia, ou seja, um processo exotérmico, a energia do produto é menor que a energia dos reagentes, tá certo? Tudo bem? Bom, exemplo. O calor liberado na queima do gás butano, né, que é o gás de cozinha, que cozinha os alimentos. Butano, C4H10, mais 13,5 CO2, dando 4 mol de CO2, 5 mol de água e mais calor. Perceba que toda reação de combustão é uma reação exotérmica, libera calor, tá certo? Outro exemplo, a própria combustão do etanol ou da gasolina, tá certo? Toda reação de combustão é exotérmica. Bom, defino para vocês que entalpia, aqui começa o cálculo da física, o cálculo da termoquímica. Entalpia, representada por H, é o calor, ou seja, uma fonte de uma forma de energia. E segundo a lei da conservação de energia, ela não pode ser criada e nem destruída, pode ser apenas transformada de uma forma para outra. Portanto, a energia liberada por uma reação química não foi criada, ela já existia antes, armazenada nos reagentes, sob uma outra forma. Ela pode ser absorvida por uma reação química que não se perdeu e ela permanece no sistema armazenada no produto sobre outra forma. Então você não perde energia, se você tem uma conversão de energia de produto para reagente ou de reagente para produto ou de produto para reagente. E essa energia armazenada nas substâncias, reagentes, que entalpia de reagente ou entalpia de produto, dá o seu nome de conteúdo de calor ou entalpia. Então, a definição de entalpia é o conteúdo energético de um sistema químico. Essa é a definição de entalpia. E ela é calculada como sendo a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Ou seja, o conteúdo energético do produto menos o conteúdo energético do reagente. Bom, falei para você sobre as trocas de calor, mudanças de estado físico, né, envolvem absorção de calor, né, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e o processo inverso, que é do aqui, vamos lá, então a gente sai então o processo inverso, né, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é um processo que você libera calor, é um processo exotérmico, certo? Toda reação exotérmica libera calor. Graficamente, acostume-se com isso, o gráfico de entalpia por caminho de reação. Para uma reação exotérmica, a entalpia do reagente sempre vai ser maior que a entalpia do produto. Isso porque você está liberando calor, você está perdendo energia. E, portanto, esse ΔH, que é a variação de entalpia da reação, que é produto menos reagente, vai ser um sinal negativo, caracterizando uma reação como sendo exotérmica. Tá certo? Sempre negativo. Quilocalorias ou quilojoule por mol é a unidade de entalpia, beleza? Calor somado no produto, reação exotérmica. Calor somado no reagente, reação endotérmica também se atendem para isso, que pode facilitar a sua vida. Aqui a reação endotérmica vai absorver calor, a entalpia do produto é sempre maior que a entalpia do reagente, porque ela absorve calor do meio externo, e o ΔH agora é positivo. Bom, aqui alguns valores de entalpia padrão de formação para vocês, isso é sempre dado no exercício, não tem que decorar. Estado padrão, né, ocorre quando uma substância é uma substância simples e se encontra a 25 graus de temperatura e pressão de 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio. Aqui eu defino para vocês isso aqui é a CATP, condição ambiente, temperatura e pressão. E isso é o estado físico mais comum e no estado alotrópico mais estável. Falamos de alotropia já há um tempo atrás.
Essas condições experimentais são chamadas de condições padrão ou estado padrão. E a entalpia determinada dessas condições é a entalpia padrão e é igual a zero, tá certo? A entalpia padrão é representada por H0, H0 em cima como índice, tá certo? Exemplo. Substâncias com entalpia padrão zero, O2 gasoso, H2 gasoso, I2 sólido, carbono, grafite. Então, toda substância, no caso aqui, gasosas, né, e sólidas aqui, tem entalpia padrão zero. Substâncias com entalpia padrão diferente são substâncias que se encontram no estado líquido, tá certo? Líquido, tá bom? Beleza? Ou para alguns gases. Na verdade, a diferenciação do estado aqui é em função do seu estado alotrópico mais estável e, como consequência, do estado físico mais comum. Tipos de calor. Entalpia ou calor de formação. É a variação de entalpia da reação de formação de um mol de uma substância a partir de reagente no estado padrão. Entalpia zero. Entalpia ou calor de neutralização. É a variação de entalpia da reação de um equivalente grama de uma base, estando reagente e produto em solução aquosa em diluição total ou infinita. Isso aqui é um desvio da idealidade, é um papo, uma aula extra aí para nós um pouco mais para frente, ou para quem for cair na segunda fase da FUVEST e for ter química na segunda fase, então aí eu mostro para vocês o que é uma diluição total e infinita, a 25 graus de uma atmosfera. E energia de ligação é a variação de entalpia que acontece na quebra de um mol de ligações, estando reagente e produtos no estado gasoso, porque o estado gasoso é o estado físico que facilita o número de colisões entre as moléculas e, como consequência, aumenta a velocidade da reação, o que favorece a reação química. Por isso, no estado gasoso, a temperatura de 25 graus e uma atmosfera. Tá certo? Bom, entalpia ou calor de formação, né? O ΔH de formação tem que ser igual à entalpia dos produtos, pode ser positiva ou negativa, nós já falamos disso, tá certo? Entalpia ou calor de neutralização. Em uma neutralização, a variação de entalpia é sempre negativa, porque toda reação de neutralização entre ácido e base é sempre exotérmica. Cuidado que isso aqui nem sempre vai ser um ácido e uma base, pode ser alguma espécie de caráter ácido ou de caráter básico. Isso eu digo para vocês dos óxidos. Cuidado com isso também. Tá certo? Já a energia de ligação ela é sempre positiva, porque a reação é sempre endotérmica. Você precisa absorver energia para quebrar uma ligação química. Aqui um exemplo, a quebra da ligação entre dois átomos de hidrogênio para formar hidrogênio gasoso em condições de altíssima pressão e altíssima temperatura, chamado hidrogênio molecular, gasta uma energia de 104,2 quilocaloria por mol de reagente adicionado. Tá certo? Essa energia de ligação é determinada experimentalmente. Aqui alguns exemplos para vocês. Como aparece o exercício? Como aparece isso daqui? Com esses dados de energia de ligação, eu consigo calcular a entalpia. Eu tenho um hidrocarboneto com 4 ligações de carbono e hidrogênio. A entalpia dele é 4 vezes a entalpia de ligação carbono-hidrogênio, mais a entalpia da outra espécie reagente, certo? E a entalpia do produto, a mesma coisa, vê as ligações e faz a soma. Como eu calculo a entalpia de reação? A entalpia do produto que você já calculou, menos a entalpia do reagente, te dá o ΔH de reação, beleza? Lei de Hess. O calor liberado ou absorvido numa reação química independe dos estados intermediários pelos quais a reação passa. Não interessa o caminho de reação, me interessa só o estado inicial e final. Ou seja, a variação de entalpia de uma reação só depende do estado inicial e final. E de acordo com essa lei, é possível calcular a variação de entalpia de uma reação através da soma algébrica de reações químicas. Reações que acontecem por etapas, tá certo? Exemplo. Carbono grafite mais oxigênio gasoso dando CO2 com esse ΔH. Hidrogênio gasoso, meio mol de O2 dando água com esse ΔH. Terceira reação, metano gasoso, 2 mol de O2 gasoso dando CO2, 2 mol de água com essa entalpia. Perceba que todas essas reações são reações exotérmicas, ΔH negativo, portanto liberam calor. A partir dessas equações é possível determinar a variação de entalpia na reação de formação do metano. Reação essa que não permite medidas calorimétricas precisas de seu calor de reação por ser lenta e apresentar reações secundárias. O que eu vou fazer? Exemplo da lei de Hess. Carbono grafite, hidrogênio gasoso dando metano. Essa é a reação global. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui nessas reações de modo que eu obtenha essa reação como global. Para isso, na reação 2 eu multiplico por 2, porque o número de mols de hidrogênio seja igual a 2 e, consequentemente,
também será multiplicado o seu ΔH por 2. Inverto a reação 3 para que o metano passe para o segundo membro da equação. Em vista disso, se eu inverto uma reação química, o sinal do ΔH também é invertido, será negativo e fica positivo. Aqui o cálculo para vocês. Então veja só que eu mantive a primeira reação, mantive a segunda multiplicando por 2 e o ΔH também multiplicou-se por 2, tá certo? E inverti a última reação química e o ΔH também inverteu e ficou positivo. Veja agora que eu tenho, olha só, CO como produto, CO como reagente, CO2 como produto, CO2 como reagente, 1 para 1, cai fora. Eu tenho, agora eu tenho o que mais aqui? Aqui que sobrou aqui, eu tenho O2 como reagente, O2 como, olha, 2O2 como reagente, 2O2 como produto, posso cortar, simplifico. O que sobrou? Água como produto, água como reagente. 2, 2, posso cortar. O que sobrou? Carbono sólido, certo? Mais 2 mols de hidrogênio gasoso, formando 1 mol de metano. E o ΔH dessa reação é a soma algébrica desses daqui. Ou seja, o menos 393 com mais o menos 571 com mais o 889,5, me dando um ΔH total. Aqui as simplificações feitas que eu falei para vocês, me dando um ΔH de menos 74,5 kJ, o que caracteriza, por definição, portanto, uma reação exotérmica que está liberando calor para o meio externo. Bom, entropia. Entropia tem a ver com a desordem de um sistema, tá certo? Quanto mais desorganizado, maior a entropia, maior a desordem. A entropia é positiva para um sistema desorganizado e a entropia é negativa para um sistema organizado. Evaporação de um líquido aumenta a entropia, entropia positiva, tá certo? Dissolução de um sólido num líquido aumenta-se a entropia. Condensação de um gás reduz a entropia. Aqui algumas entropias padrão para vocês. Energia livre de Gibbs é a relação entre entalpia e entropia, que são dois parâmetros termodinâmicos que auxiliam nas reações químicas e determinam a espontaneidade de uma reação. São reações espontâneas, os processos que ocorrem com diminuição de entalpia e aumento de entropia. Tudo na química tende a um aumento de entropia, um aumento de desordem sistemática. E não são espontâneos os processos que aumentam a sua entalpia e diminuem a sua entropia. A energia livre de Gibbs pode ser calculada como sendo ΔG, que é a variação da energia livre de Gibbs do sistema, é igual a ΔH, que é a variação da entalpia do sistema, menos T, que é a temperatura absoluta na escala Kelvin, vezes ΔS, que é a variação de entropia do sistema. Tá certo? Tudo bem? Lembrando para você que ΔG informa se a reação é espontânea ou não. ΔG negativo, o processo é espontâneo. ΔG positivo, o processo não é espontâneo. E ΔG igual a zero, cuidado com isso, o sistema está em equilíbrio. Vocês lembram da retomada nossa da aula 8? Falamos de equilíbrio químico. Ele pode brincar com vocês soltando a ideia de energia livre associada ao equilíbrio. Bom, falando um pouquinho de cinética química, também a gente podia ganhar tempo. Cinética química é o ramo da química que vai estudar a velocidade com que as reações ocorrem e os fatores aos quais atrapalham essa reação, tá certo? Bom, energia de ativação. Defino para vocês que a energia mínima necessária para que uma reação ocorra. Se essa energia for muito alta, a reação é lenta. Se a energia for muito baixa, a reação é rápida. Lembra que que toda reação química passa pela formação de um complexo ativado, que é o intermediário de reação. Aqui é onde as ligações do seu reagente são rompidas e as ligações do produto são formadas, tá certo? Quanto menor for essa barreira energética, quanto menor for essa barreira energética, a reação se processa com mais rapidez. Quanto maior for essa barreira energética, a reação se processa com mais lentidão, como consequência menor a velocidade da reação. Tá certo? Bom, classificação das reações quanto à velocidade. Reações instantâneas, velocidade muito, muito alta, como reações de neutralização e precipitação. Reações lentas são reações que para nós aqui, são reações
que ocorrem numa velocidade muito baixa, reações moderadas são aquelas em velocidade intermediária, tá certo? E cuidado que velocidade da reação são determinadas experimentalmente. O que nós fazemos no ensino médio nos nossos conteúdos é um cálculo aproximado de uma velocidade de reação real, tá certo? Bom, as reações químicas dependem da frequência de colisões, como eu disse para vocês na retomada 8, a físico-química é probabilística, então depende do número de colisões efetivas entre as moléculas de reagente, depende de uma química, de uma afinidade química entre elas para ter reação química. Se isso for favorecido, a reação tem uma alta velocidade e se processa mais rapidamente. Se isso não for favorecido, a reação se processa mais lentamente. O que influencia na velocidade de uma reação é o estado físico do reagente. Lembrando que o estado gasoso a reação é muito mais rápida, o estado sólido é muito lenta e líquida é intermediária. Temperaturas, você aumenta a temperatura. Você aumenta o número de colisões efetivas entre as moléculas, né? Aumentando a frequência, aumenta o número de choque, que aumenta a energia cinética, aumenta a velocidade da reação. A luz, existem reações que são catalisadas por luz, as fotoquímicas. Um exemplo disso é a nossa querida fotossíntese. Concentração do reagente. Se eu aumentar a quantidade de reagente, eu estou aumentando a probabilidade de colisão, como consequência, aumentando a frequência, o número de colisões, aumentando a energia cinética e aumentando a velocidade da reação, tá certo? A pressão é a mesma coisa, se você aumenta a pressão do sistema, você reduz o seu volume, reduzindo o volume, as moléculas vão se agitar com maior intensidade e, como consequência, aumentar a velocidade da reação. Já o catalisador, eu vou deixar com um papinho mais para frente, tá certo? Falando aqui dos reagentes, né? Só uma dica para vocês de que quanto maior o número de ligações serem rompidos os reagentes e quanto mais fortes forem essas ligações, mais lenta vai ser a reação e vice-versa. Se a ligação do reagente for fraca, se rompe mais rapidamente, a reação é rápida. Temperatura, falamos de energia de ativação e relação da velocidade. Luz, falamos disso. Pressão, falei para vocês. Concentração, segue a lei de Gutenberg-Lage. Lembra que V igual a K, concentração de A, Azinho vezes B é Vzinho, né? Então, a concentração é no número de mols por volume, então você tem a relação da lei de Gutenberg-Lage vista na aula, na retomada 8. O catalisador é uma substância que altera, aumenta a velocidade da reação, porque ela atua na energia de ativação. O catalisador reduz a energia de ativação. O catalisador não participa da reação química e nem é consumido, ele é regenerado. Ele atua no complexo ativado, reduzindo a energia de ativação e, como consequência, aumentando a velocidade da reação. Isso, graficamente, você vai ter esse pico de energia com catalisador sempre menor do que o pico sem catalisador, o que pode ser cobrado de vocês nas avaliações, tá certo? Inibidor de reação, isso aqui é um papo para bioquímica, mas eu mostro para vocês, é o oposto do catalisador, porque ele aumenta a energia de ativação, deixando a reação mais lenta. Você não quer que a reação se processe, taca o inibidor no meio reacional, a reação não vai se processar, tá certo? E esse inibidor, infelizmente, destrói o catalisador, tá certo? Bom, velocidade ou rapidez de uma reação é assim como na física, né? Que se velocidade na física é variação de espaço por tempo, numa reação química eu vou monitorar a variação da concentração pelo tempo. Ou seja, a velocidade média de uma reação química vai ser ou variação do número de mols da reação sobre variação do tempo, ou variação da concentração, seja de reagente, seja de produto, em função do tempo, tá certo? Aqui é um exemplo para vocês, pode ser volume, pode ser número de mols, pode ser concentração, tá certo? Bom, aqui é um exemplo para vocês, velocidade média aqui no caso vai ser variação do número de mols em função do tempo. Quem que é a variação do número de mols? Número de mol final menos inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. É assim que a gente calcula a velocidade média e ela é diferente de lei de velocidade que vocês viram na aula anterior, na retomada 8, que aparece um K. A lei de velocidade indica a ordem de reação, tá certo? Já falei de equilíbrio químico para vocês. Aqui só um repeteco. Aqui só um repeteco. Falamos de KW, POH, solução tampão. Então, eu me despeço de vocês nessa retomada. Aguardo vocês na próxima. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.